Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje, pela primeira vez, vou entrar no assunto de Mateus 19. Vou passar o texto aqui, o texto está dentro dos slides. Nós vamos ler bem devagar, prestando bem atenção na pontuação, nos detalhes que o texto traz. Evangelho é assim, princípio que não vai mudar. É a palavra do Deus vivo. É a constituição divina que não pode ser alterada. Então, vamos prestar bem atenção, tá bom? São 10 slides hoje, um pouquinho mais do que os outros dias, mas não vai demorar, viu? O princípio é como a verdade, radical, intransigente, difere da teoria no sentido de opinião, ou de quimera, ou de utopia. O Evangelho não é uma teoria, porque não é uma quimera. Seus princípios não são teóricos e nem teses abstratas. Os postulados do Evangelho têm o poder de elevar o homem, de dignificá-lo ao máximo, levando a nascer de novo e a viver como filho de Deus. O estudo do tema divórcio não é, portanto, um teorismo polêmico, inútil e estéril. E um exame sério dos princípios evangélicos sobre o assunto, se todo cristão deve pautar a sua vida e a sua conduta pelos princípios bíblicos, o estudo deles é de máxima importância. As Sagradas Escrituras são nossa única regra de fé e também única regra de vivência cristã. Única. Interessa-nos, por conseguinte, os postulados de Jesus Cristo quanto ao matrimônio, encarnando-os em nossa conduta. Saberemos influenciar pelo exemplo e pela palavra o círculo de pessoas que nos cerca. Vamos lê-la em toda a reverência e máxima atenção. Vamos lê-la sem espírito pré-concebido. Vamos se esvaziar do que você já aprendeu. Vamos esquecer o que você, pastor, líder, seminarista, você que está aí, tem uma corrente que defende o divórcio? Sim, mas o que é que a Bíblia diz? O que importa para nós é o que a Bíblia diz. Mas o texto tal. Então vamos ver o texto tal. Vamos ver se Mateus 19 realmente autoriza divórcio. Vou provar para vocês que não. Vou provar que esse aqui é o único texto que usam para dar margem ao divórcio. Vou provar que ele não autoriza o divórcio. Agora a gente precisa se esvaziar dos nossos preconceitos, daquilo que a gente já fez como teoria e não queremos abrir mão. Então faça isso, tá bom? Destituídos de qualquer ponto de vista, pessoais e de qualquer influências estranhas. Também isentos de estéreis e piegas emoções, porque ao esforço da inteligência na pesquisa da verdade dispensa-se o sentimentalismo por nos expor a conclusões falsas. A cabeça serve para muitas coisas. Serve para enfeitar o pescoço. Um pescoço sem cabeça seria grotesco. Serve para se pentear os cabelos e glosterolizá-los, quando a modo requer. É proveitosa para se usar um chapéu ou a peruca. É útil para separar as orelhas e, às vezes, a cabeça é utilizada para pensar. Vamos usá-la agora para raciocinar. Lembremos-nos de que a inteligência é a faculdade mais nobre do ser humano. Dizem que grande parte dos pastores evangélicos é favorável ao divórcio. Leiamos, porém, a palavra de Jesus sem a influência da impressão desta corrente pró-divórcio. Mesmo que todos os pastores evangélicos fossem engajados na onda dissolubilista, devemos ler aquela palavra imbuídos do desejo de verificar o que ela realmente diz, não o que te ensinaram. O texto se encontra em Mateus 19, de 1 a 12. Vamos ler? O texto está aí. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, olhe quem foi, os fariseus, chegaram tentando, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles se aproximaram de Cristo tentando, nós vamos ver esses detalhes. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea, os fez e disse:
Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Respondeu. Aí eles questionaram ainda, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha o que eles dizem, por que mandou Moisés? Moisés não mandou, tá? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu. É igualzinho quando Satanás lá com Eva mudou a palavra de Deus. Eles estão querendo mudar a palavra de Deus. Então por que Moisés mandou? Moisés não mandou. O texto de Deuteronômio 24, nós vamos ver, Moisés permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se é assim, assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Olha o que os discípulos disseram, se é assim, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Portanto, há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Recebam. É importante que você releia esse texto várias vezes, tá? Releia o texto com atenção redobrada, releia-se com o empenho de entendê-lo, não se trata de interpretar, porque quem interpreta corre o risco das interferências, inclusive de seus próprios interesses. Interesses muitas vezes escusos e escondidos na subconsciência. O livre exame das Sagradas Escrituras está longe de facilitar a aceitação de qualquer interpretação. O livre exame perfilha a liberdade plena para se ler e entender a palavra de Deus, sem qualquer orientações das pressões da maioria, de supostos e enfatuados magistérios eclesiásticos, ou sob as tendenciosas ordenações de dogmas engendrados por teólogos fossilizados em evangelhos espúrios. O privilégio do livre exame nos faculta a leitura atenta das Escrituras e a possibilidade de confrontarmos tudo o que ouvimos acerca de religião com a palavra de Deus, que é a última instância nestes assuntos. Diante do texto de Mateus, vejamos algumas observações. Primeiro, a lista dos motivos para o divórcio segundo o mundo é interminável. Pergunto aos crentes dissolubilistas, Jesus Cristo, o Mestre, autoriza o divórcio por causa da incompatibilidade de gênero, que é o motivo mais alegado? Tem isso no texto? Se o texto facilitasse o divórcio, eu vou provar que não. Mas ter isso no texto? Primeira coisa. Segundo, entre os judeus imperava a mentalidade divorcista. E os discípulos tanto entenderam a severidade de Jesus Cristo que lhe disseram, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar-se. Terceira, o assunto era tão sério que, sobre divórcio no povo judeu, que eles disseram, se a situação é essa, é melhor não casar. Terceira, Jesus confirma a seriedade de sua instrução. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Andavam os fariseus no encalço de Jesus com o propósito de colhê-lo, a transgredir algum dispositivo da lei ou de pô-lo em dificuldade perante a opinião pública. Nutriam desejo de surpreendê-lo em deslize ou em contradição com a lei mosaica, ou em incoerência consigo próprio, ou em oposição às autoridades imperiais de Roma ou ao povo. Estávamos tentando pegar Jesus numa falha. Numa dessas suas investidas, os fariseus, supostos paladinos da lei de Moisés, desafiaram-no com o problema dos motivos para o divórcio. Queriam vê-lo embaraçado diante da multidão, a qual ensinava e junto da qual desfrutava de prestígio por causa de sua autoridade. Os dois primeiros sinópticos, Mateus 19, 3 e 9 e Marcos 10, 2 e 9, anotaram a disputa. Então chegaram ao pé dele os fariseus
tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Para se entender uma passagem bíblica, você precisa entender isso aqui. Eles se aproximaram de Cristo tentando, eles não queriam aprender, eles já tinham uma convicção. Tem pessoas, irmãos, que estão engessadas de tal maneira que pensam que já sabem tudo de Bíblia, pensam que o que aprenderam foi correto e não querem ouvir a verdade. Pessoas, irmãos, estão engessadas por quê? Porque caíram em pecado. Imagina eu tratando de um assunto desse, você que é divorciado. Poxa, a situação é delicada. Mas assista os slides até o fim, que lá no final tem uma explicação boa. Aquele casamento no Senhor. Então, é uma saída cabível para se entender cada caso um caso, tá? No Senhor. Então, é muito importante isso. Agora, como sofre uma pessoa nessa situação? Agora, eu vou deixar de ensinar a verdade por questão que não vou agradar um ou outro? Não. Servo de Jesus Cristo tem que ensinar a verdade hoje e sempre. Então, eles se aproximaram tentando a Cristo. Amanhã nós vamos dar continuidade, se Deus assim permitir. Ore por mim, para que Deus me dê sabedoria a tratar de um assunto tão sério. Eu estou sempre orando por vocês, pela família de vocês, pelo crescimento espiritual e por que novas almas possam ser ganhas para Jesus Cristo. Você seja esse instrumento nas mãos do Deus vivo para ser um ganhador de almas. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por esse momento ímpar em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de falar do assunto casamento, assunto tão sério. Ajuda as vidas que estão assistindo e ouvindo estas mensagens, ó Deus. Peço tua bênção em cada lar, em cada casal, em cada família. Ó Deus, fortalece os laços matrimoniais, Deus, de cada um e ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento. Se estivermos seguros, ó Deus, na palavra de Deus, nunca o divórcio atingirá os nossos lares. Fica conosco, Deus, derrama as tuas bênçãos sobre todos nós. Eu te peço no nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.